Uma operação da Polícia Federal desarticulou hoje um esquema de liberação irregular de licenças para desmatamento e venda ilegal de madeira no Amazonas. O ex-superintendente do IBAMA, José Lelan Barroso, foi preso como um dos suspeitos de participação nas fraudes. José Leland foi interrogado na manhã desta quinta-feira na Polícia Federal, acompanhado do advogado. Ele não quis gravar entrevista. Segundo um dos delegados responsáveis pela operação, o ex-superintendente do IBAMA se recusou a começar uma fiscalização ambiental no fim de 2017. Na época, haviam sido apreendidos cerca de 8.000 metros cúbicos de madeira ilegal. Direcionou a investigação, de certa forma, para ele foram essas atitudes suspeitas que ele teve durante essa ação. São atitudes que embaraçavam a continuidade ou até o começo de uma fiscalização. Foi isso que causou estranheza. Foram cumpridos ainda mandados de prisão em mais 7 estados e no Distrito Federal. Os alvos eram empresários que davam ordem para a extração da madeira. A Justiça autorizou o bloqueio de mais de 50 milhões de reais de madeireiras. Servidores do Instituto de Proteção da Amazônia que facilitavam a legalização de madeira ilegal também foram detidos. Na casa de um deles, a polícia apreendeu mais de 200 mil reais em dinheiro. A corrupção ela ocorria entre os servidores e engenheiros ou entre os servidores e empresários madeireiros. Ela tinha um objetivo, do ponto de vista do madeireiro, ou obter celeridade na tramitação dos seus processos dentro do órgão, ou seja, passar a fila daqueles que outros que já existiam, obter também certas facilidades na avaliação que o servidor faria naquele licenciamento, como também, em alguns casos, a obtenção de informações privilegiadas sobre fiscalizações que iriam ocorrer em determinado local. A polícia estima que o esquema chegou a permitir o desmatamento em mais de 2.500 hectares da floresta amazônica em apenas um mês. O monitoramento foi feito com a gravação de imagens via satélite ao longo de 2 anos. Com essa ferramenta, nós podemos detectar o desmatamento e enviar uma equipe que efetua a prisão em flagrante. Nós podemos também, com essa ferramenta, checar denúncias. Então, se chega uma denúncia para a Polícia Federal de uma determinada área, nós não precisamos necessariamente enviar uma equipe. Nós podemos olhar a imagem de satélite recente dessa área e analisarmos se aquela informação ela tem conteúdo verdadeiro. Grande parte da madeira era destinada ao mercado estrangeiro, principalmente para os Estados Unidos e Europa. A Polícia Federal já entrou em contato com o governo americano para ajudar nas investigações que seguem na fase de análise do material apreendido e na busca de mais envolvidos no esquema. Esse é o momento também de os investigados, ou alguns deles, apresentarem as suas versões. Essas versões serão analisadas, as provas serão analisadas também, né, para que no final a gente tenha não uma condenação precipitada de pessoas, mas o esclarecimento dos fatos. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas informou por meio de nota que colabora com as investigações da operação e tem repassado as informações de gestões passadas. O IPAAM reforçou ainda o compromisso com a transparência e que aguarda as informações da Polícia Federal para tomar as medidas administrativas em relação aos servidores envolvidos no esquema. Já a defesa de José Lelan Barroso informou que ainda não teve acesso ao inquérito e que o ex-superintendente era alvo apenas de busca e apreensão e não de prisão. Mas durante a operação foi encontrada uma arma de fogo que, segundo o advogado de Lelan, é de propriedade do IBAMA e que logo seria devolvida. A defesa disse ainda estar confiante que na audiência de custódia, a prisão do ex-superintendente será convertida de preventiva para medidas cautelares. Famílias reclamaram hoje da demora da liberação de corpos no Instituto Médico Legal. O problema teria ocorrido por causa de uma paralisação dos peritos do IML. Eles alegaram falta de equipamentos. De acordo com o Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas, os corpos não foram liberados porque a perícia técnica do IML está sem o material necessário para trabalhar. O sindicato disse que a categoria não paralisou,
O problema é que alguns corpos precisam passar por necropsia, mas não tem equipamento. Tem corpos que precisam ser radiografados, né? E não tem um aparelho e precisa fazer o exame necropapiloscópico. Ainda de acordo com o sindicato, 11 corpos estão aqui no local. 7 desde a noite de ontem e 4 que chegaram durante essa madrugada. Familiares fizeram um tumulto aqui dentro do órgão e exigiam a liberação dos corpos. Libera o corpo! Libera o corpo! Libera o corpo! Libera o corpo! Alguns carros de funcionários estavam impedindo a saída de veículos do IML que fazem a remoção dos corpos de acidentes e locais de crime. A Secretaria de Segurança Pública determinou então que o Grupo Fera fosse ao Instituto e os carros só foram liberados quando os policiais chegaram. Sem previsão, as famílias aguardam agora a liberação dos corpos. Eu estou desde ontem à noite aqui, querendo tirar meu filho daqui, não consigo, pelo amor de Deus. Bem, sobre a manifestação dos peritos, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que adota todas as medidas judiciais e, se houver a paralisação, ela é ilegal, porque se trata de serviços essenciais à manutenção da ordem pública. Já sobre as fiscalizações, a Secretaria de Segurança informou ainda que a nova gestão já começou a resolver problemas estruturais herdados de gestões passadas e que só vai retomar o diálogo com a categoria após a normalização dos serviços. Mulheres grávidas podem entrar com pedido de pensão alimentícia na Justiça no caso de abandono do parceiro. O direito é previsto em lei e serve para garantir a integridade física da mãe e do bebê. Foi no ano passado, durante o 4º mês de gestação, que a Glenda se viu sozinha. Separada do pai da criança, ela decidiu procurar um advogado e descobriu que tinha direito à pensão alimentícia. Eu entrei em contato com um amigo, né, para procurar saber sobre o processo de alimentos gravídicos. Então, ele pediu para mim ir à defensoria e eu tive um conhecimento melhor. A medida que garante a pensão alimentícia é a Lei de Alimentos Gravídicos. A regulamentação não é recente, está em vigor desde 2008 e foi criada para resguardar o bebê e garantir a integridade física e psíquica da mãe. A ideia maior da lei é proteger o bebê, proteger o nascituro desde a concepção, para que aquela criança possa ser acompanhada durante o pré-natal, né, tenha todo o desenvolvimento, uma integridade física, e para que ela nasça com vida e com saúde. Então, para isso, é necessário que a gestante tenha, né, resguardada a integridade física e psíquica dela, para que o bebê possa crescer saudável. Em todo o ano passado, a Defensoria Pública do Estado atendeu mais de 1.000 grávidas que ingressaram com uma ação de alimentos gravídicos. Em boa parte delas, os pais não entraram em acordo e os casos vieram parar na Justiça. Para ingressar com o pedido de pensão, a mulher precisa provar a relação com o pai da criança. O procedimento é simples e o agendamento pode ser feito pelo site da Defensoria Pública do Estado ou pelo 129. Ela tem que demonstrar também para o juiz a gravidez, ela tem que demonstrar todas essas despesas extras que ela tem durante a gestação, né? Que normalmente a mulher aumenta a despesa normal por causa da gestação, porque ela necessita fazer exames clínicos, ela precisa de uma alimentação especial, às vezes até acompanhamento psicológico. A Glenda, que mostramos no início da reportagem, conseguiu receber 40% do benefício durante a gestação e hoje recebe pensão alimentícia normalmente. Para ela, a lei é importante, já que muitas vezes a mulher não tem nenhuma ajuda durante a gravidez. É uma porcentagem, é um valor que ajuda, né? Os pais têm que ter consciência. Com certeza, é muito importante, porque não só é responsabilidade da mãe, mas sim do pai. E o aumento dos casos de depressão em todo o mundo tem preocupado bastante. E um estudo internacional revelou que muitos são influenciados pelas redes sociais e as meninas têm sido o maior alvo da doença. O assédio online e a baixa autoestima, por exemplo, são alguns dos fatores que levam essas jovens a buscar referências e a seguir padrões no mundo virtual. Nauzila procurou ajuda psiquiátrica aos 24 anos, quando a depressão já tinha tomado conta da vida dela. Eu fui percebendo que eu tive problemas para sociabilizar,
tive problemas no trabalho, em relacionamento, seja na família, amizade, amorosos. E eu fui negligenciando porque eu não acreditava na época no serviço de saúde mental, em profissionais de saúde mental, até que chegou num ponto em que eu não tive outra saída a não ser começar o meu tratamento. Em um dos surtos da doença, a jornalista saiu de casa sem rumo e foi dada como desaparecida. Na época, o episódio rendeu muita repercussão nas redes sociais, o que mexeu mais ainda com o psicológico da jovem. Por eu ser jornalista também, as pessoas divulgavam, a maioria por se preocuparem, outras por se aproveitarem da situação, por quererem cliques, enfim. E por conta dessa exposição, muitos comentários negativos apareceram. Gente querendo dizer que eu queria aparecer, que eu sumi com o namorado. Enfim, gente que por ignorância, falta de conhecimento, que não tem noção do que são problemas de saúde mental, acabam prejudicando a gente. Isso na época, ler esse tipo de coisa, na época, me fazia muito mal. Nauzila faz parte de uma grande parcela de pessoas que sofrem com a doença. Segundo um estudo levantado pela Universidade College London, divulgada na Inglaterra, as mídias sociais podem despertar sintomas depressivos nos usuários. Segundo a pesquisa, 1 em cada 4 meninas analisadas apresentaram sinais clinicamente relevantes de depressão, enquanto que o mesmo aconteceu com apenas 11% dos garotos. E são elas quem passam mais tempo nas redes sociais. Segundo os estudos, a maioria das meninas de 14 anos usam a internet por mais de 3 horas por dia. As meninas estariam mais predispostas, segundo esse estudo, por alguns fatores. Elas estariam mais suscetíveis, mais sensíveis aos assédios morais e sexuais, às exposições, né, de vazar uma foto, por exemplo, íntima na internet. As meninas elas têm uma tendência a uma comparação a um ideal de corpo, então elas têm um grau de insatisfação com peso maior do que os meninos, um grau de insatisfação com o corpo maior do que os meninos, além do que, quanto maior o tempo de uso na internet, menor é a qualidade de sono, tanto na quantidade quanto na qualidade. Este especialista em marketing digital explica como a internet influencia no autoestima dos internautas. Nessa época da revista, né, da TV também, a gente tinha uma percepção muito idealizada das pessoas. A gente queria seguir pessoas muito inatingíveis. A gente queria ter um estilo de vida que não era nosso. E as redes sociais, no começo, elas começaram a partir de uma percepção mais de identificação. As pessoas começaram a seguir pessoas comuns, pessoas iguais, pessoas próximas, amigos do trabalho, da escola, enfim, todo esse processo. Com o tempo, infelizmente, as próprias redes também acabaram criando essa armadilha onde a gente voltou para esse processo de idealização. Mas como evitar aborrecimento nas redes sociais? Como não ser influenciado pelas postagens alheias? O conselho que eu dou sempre assim, é não ficar fugindo para um mundo paralelo, né, que a internet nos proporciona. A grande verdade é que a modernidade, a informática, ela trouxe muitas qualidades na nossa vida, mas ela trouxe algumas repercussões negativas. Então, as pessoas, mesmo distantes fisicamente, nunca estiveram tão próximas, e as pessoas tão próximas nunca estiveram tão distantes, né? Isso a gente vê nos restaurantes, nos shoppings, não é? Eu costumo dizer que eu precisei passar pelo que eu passei para me tornar quem eu sou hoje. Eu me considero muito mais forte. Eu tenho amigos que eu sei que fariam tudo por mim e eu faria tudo por eles também. Então são dores que fortificam a gente. Hoje eu sou outra pessoa, muito mais forte, muito mais alegre, muito mais confiante, segura de mim mesma. E é isso, depressão é uma doença que tem tratamento e passa. Depois do intervalo, pesquisa aponta que mudanças climáticas são responsáveis pela morte de árvores na Amazônia. E tem ainda o futebol. Manaus vence o Fast na primeira partida da final do Barezão. Agora, às 7h45, a gente volta já já.